Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Eu tomo como base para nossa escritura, nossa meditação nesta manhã, a escritura que se encontra em São Mateus, do verso 25 ao 30. E eu gostaria de falar um pouco sobre ansiedade e insatisfação. A ansiedade, a insatisfação não é algo sem causa. Todo efeito, ele é fruto, resultado, consequência de uma causa, assim como todo acidente é a sequência de um incidente. Então, o mundo, a humanidade nunca teve tantos bens quanto tem hoje. E nunca foi tão insatisfeita quanto é hoje. A insatisfação não é pelo fato da pessoa ter pouco, porque, na verdade, o que é pouco e o que é muito, como o que é alto, o que é baixo, o que é longe e o que é perto, nada é pouco se não for comparado a algo que tem muito mais. Então, as pessoas hoje, elas têm mais do que os seus ancestrais tiveram. E hoje, elas são mais insatisfeitas do que os seus ancestrais foram. Por quê? Se hoje somos mais ricos, somos mais insatisfeitos? É porque hoje nós vemos pessoas perto de nós, pessoas as quais a gente vê através das mídias sociais, pessoas que têm muito mais do que nós. Então, ninguém está insatisfeito até que se compare com outro. A insatisfação, ela não é resultado de uma simples análise do quanto temos. A insatisfação, ela só vem quando nós comparamos o que nós temos com o que outra pessoa tem. Então, quando você compara o que você tem com o que o outro tem, isso pode te trazer dois tipos de sentimentos. O sentimento de satisfação e gratidão, quando você se compara a quem tem menos privilégios do que você. Do mesmo modo, isso pode trazer insatisfação e ingratidão, quando você se compara com alguém que tem mais do que você. Então, a compreensão disso daí pode nos ajudar para que a gente não fique sendo manipulado pelos espíritos que penetram em nossas mentes e guiam os nossos pensamentos, guia o nosso foco
para estarmos olhando somente para o que não temos, ao invés de olhar para o que temos. Uma boa maneira de você resolver isto, aliviar este sofrimento, é você se perguntar: pelo que sou agradecido? Pelo que deveria agradecer a Deus? Quando você se pergunta pelo que você é agradecido, automaticamente essa pergunta dirige o seu foco para os benefícios que Deus te deu. Então, quando você faz essa pergunta, a sua mente, o seu cérebro automaticamente vai te guiar para as respostas adequadas. Então, você vai ser agradecido a Deus porque você tem seus filhos com saúde, você vai agradecer pela sua própria saúde, você vai agradecer porque você pode ver, você pode andar, você pode se alimentar, você tem o que comer. Mas o problema é que, por uma inclinação do ser humano, é uma tendência do ser humano, é o crescimento. O ser humano, ele nasce pequeno, ele nasce ignorante, analfabeto, desempregado, desinformado. Então ele tem uma inclinação para a aquisição, porque ele precisa aprender a ler, ele precisa aprender a escrever, ele precisa adquirir, ele não tem nada. Ele vem ao mundo sem nada. Então, a inclinação, Deus nos fez com uma inclinação para a gente crescer. Isto é normal. Porém, o diabo, ele sempre manipula as inclinações naturais, normais. Ele tenta adulterar essas inclinações, deturpar, para que essas inclinações normais e naturais sejam pervertidas. Como por exemplo, o roubo. O roubo é uma inclinação natural do desejo de adquirir. Só que em vez de adquirir através do próprio esforço, então o ladrão, ele adquire através do esforço de outro, como o adultério. O adultério é o ato correto, porém com a pessoa errada. Então, tendo posse desse entendimento, desse conhecimento, ao invés de deixar o diabo nos comparar com pessoas que têm mais do que a gente, nós podemos olhar para o que nós realmente temos, ao invés de ficar olhando para o que não temos. Quando você olha para o que você ainda não tem, isso te traz uma insatisfação. Essa insatisfação, ela normal, em um nível normal, ela te leva a lutar, a estudar, a trabalhar para você conseguir algo mais. Você conseguir uma promoção no trabalho, você conseguir uma maneira de produzir mais com menos esforço, produzir mais com menos gasto. Isso leva a um aprimoramento. Porém, a insatisfação de uma maneira errada pode levar a pessoa à tristeza, à ansiedade e à depressão. Então, ao invés de você se deixar ser manipulado pela insatisfação criada por Satanás, você pode manipular a sua própria mente, fazendo as perguntas certas, porque, na verdade, a maneira de você guiar os seus pensamentos, a melhor maneira de você guiar os seus pensamentos é fazendo perguntas. O profeta disse que como é que se vence um pensamento errado? Trocando por um pensamento certo. E a melhor maneira que eu conheço de trocar um pensamento errado por um pensamento certo é fazendo perguntas. Por exemplo, quando eu pergunto pelo que sou agradecido, vem então à minha mente uma multidão de coisas pelas quais eu sou agradecido. Então, eu sou agradecido porque eu posso andar, eu posso me alimentar, eu posso falar, eu posso ver. Você acha que tudo isso é bobagem?
Mas se você estivesse preso a uma cadeira de rodas e Deus chegasse e te desse a cura, por um período de tempo você provavelmente seria a pessoa mais feliz da terra. Se você fosse cego e Deus lhe desse a visão, acredito que por um espaço de tempo você seria a pessoa mais feliz da terra. Mas por que você não é feliz? Tendo visão, podendo andar, podendo comer, podendo ir ao banheiro sozinho, né? Você não está preso a uma cama, uma maca, usando fralda geriátrica. Por que você pode andar, pode ver, pode fazer tudo e não é feliz? É porque você não aprendeu a manipular os seus próprios pensamentos, governar a sua mente. Uma das maneiras é fazendo pergunta. Quando você estiver insatisfeito, então faça uma pergunta: pelo que sou agradecido? O que é que Deus tem me dado? O que é que Deus deu a mim e não deu a outros? E então você vai ver que lá no topo de uma enorme lista de coisas que Deus te deu, você vai ver a eleição, a predestinação. E não há nada que possa acontecer errado que vá causar mal a você. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Você já parou para pensar nisto? Não há nada que o diabo possa fazer para te causar dano. Se nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita, nenhum demônio pode te tocar sem a permissão de Deus. Então, olhe para quantas coisas você tem. Olha para quantas coisas Deus te deu e, acima de tudo, Ele te deu o perdão dos seus pecados. Você não será lançado em um inferno para ser torturado por milhões de demônios. Não. Você será levado a um paraíso, a um Éden, onde você gozará eternamente com milhões e milhões de pessoas que venceram, assim como você. Então, pelo que você é agradecido. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.